a D3Cast, o podcast da D3 Comunicação Católica. E sempre um episódio muito especial para você que acompanha o trabalho da D3 Comunicação Católica, seja pelo site, seja pelas redes sociais. Então hoje a gente tem mais uma entrevista que você vai gostar muito, com certeza, que vai contribuir também para o seu crescimento como comunicador. Lembrando que através das redes sociais da D3 Comunicação Católica, você fica por dentro de tudo que é relacionado à comunicação católica, ao marketing, dicas para você trabalhar aí com a comunicação na sua paróquia. Este é o nosso objetivo. E eu tenho a graça de receber Padre Jefferson Baceto, ele que foi ordenado recentemente sacerdote no dia 11 de fevereiro de 2023, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Londrina, por Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo da cidade de Londrina. E é interessante, viu, gente? Padre Jefferson tem uma história que ele vai conversar aqui conosco ao longo desse podcast. Padre Jefferson, que teve toda uma história antes de se tornar sacerdote e hoje está aqui para contar e compartilhar a sua história conosco. Você sabia, vou adiantando aqui, que o Padre Jefferson já trabalhou como auxiliar administrativo, já deu aulas de inglês, já foi empresário, já trabalhou com marketing, tem formação em comunicação, ou seja, temos muito para aprender com o nosso querido Padre Jefferson Baceto. Bem-vindo, Padre Jefferson. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos da D3 pelo convite. É uma alegria estar com vocês hoje. Padre, e o senhor é alguém muito importante aqui para a história da D3. Há um bom tempo o senhor vem acompanhando o nosso trabalho e toda esta ligação que o senhor tem com a comunicação antes de chegar aqui ao seu sacerdócio e no seu sacerdócio, que com certeza já está sendo, será muito fecundo nesse sentido também. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como foi essa trajetória para chegar até aqui, como a comunicação marca tanto assim a vida do senhor. Na verdade, eu quis fugir da comunicação depois do sacerdócio, mas não foi possível, é algo, creio que, no sangue, né? A minha vocação, na verdade, surgiu lá na catequese, com 10, 11 anos. Eu também fingi que não foi comigo essa vocação e acabei seguindo. Trabalhei muito, fiz administração de empresas na UEL, depois fiz MBA em marketing na FGV, depois fiz uma pós em planejamento estratégico para instituições de ensino, fiz mestrado em comunicação na Metodista em São Paulo. Nesse tempo todo tive uma agência de marketing, comunicação e eventos durante mais de 10 anos e atendia diversos clientes de vários segmentos. E durante esse tempo todo eu participava ativamente da igreja, mas sentia sempre que faltava algo. E em 2013 eu fui para Israel. E em Israel voltou com força total o chamado do sacerdócio, né? A ponto de voltar de lá em 2013. E em um ano eu deixei a empresa. Eu também, quando eu tinha terminado o mestrado, eu estava me preparando para assumir a cadeira nacional do EAD de marketing na Unopar, na época, e acabei deixando essa vida secular, não é? E entrei para o seminário. E quando entrei no seminário, eu já estava, assim, para mim muito claro que eu queria ser só padre, né? Eu queria rezar missa, confessar, enfim, ajudar o povo. Esse era o meu intuito inicial. Até que, depois de uns 5 anos de seminário, o padre Arnaldo, que é o responsável pela comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro e é correspondente do Vatican News, né, ele sentou do meu lado, porque veio dar dar um curso aqui em Londrina, e ele acabou ficando hospedado no seminário. E tomando café da manhã, eu comecei a contar para ele a minha trajetória e terminei assim: mas padre, eu não quero mais saber de nada de comunicação. Agora eu quero ser só padre. E ele, assim, me pegou de jeito, sabe, Ana? Ele foi falando: não, Deus te chama com os seus dons, com os seus talentos, tudo que você acumulou nesses 37 anos na época de vida que eu tinha, né, 38 anos. E ele quer que você utilize todo esse conhecimento. Você pode ser padre, você pode
exercer todas as funções do ministério, né? Mas também você precisa contribuir com a igreja, com os seus dons. E a partir dali ficou uma pulga atrás da orelha, né? Naquele momento ele me deu uma bolsa para eu participar daquele congresso que ele veio dar, que era online, né? Era época da pandemia. Então, eu participei online e também depois um curso de extensão durante o ano todo. E eu acabei voltando um pouco para essa área, que já fazia anos que eu estava fora do mercado, né? E decidi fazer meu TCC. Então, na PUC, na teologia, né? Depois eu fiz filosofia, depois eu fiz teologia, né? E daí na PUC, no TCC, eu acabei decidindo fazer algo sobre comunicação. E daí decidi escrever sobre a evangelização nas redes sociais, que era um tema assim muito importante para mim, porque eu tinha sempre essa indagação, né, se nós evangelizamos ou não de fato nas redes sociais ou se é uma balela. E eu acabei estudando daí vários padres, fui descobrindo vários padres e super especialistas, espadaram, enfim, vários padres aí internacionais que são especialistas, e daí comecei de novo a me envolver, aquilo que estava adormecido, né? Aquilo que estava adormecido foi retomando. Veio à tona no meu coração, e daí, como era algo que eu não deixei a área, como eu costumo dizer, né? Eu não deixei a área de marketing, de comunicação, tudo que eu tinha feito durante a minha vida, porque eu não gostava. Muito pelo contrário, eu sempre fui apaixonado pelo marketing, pela comunicação. Mas faltava algo. Então, eu fui um profissional realizado, né? Profissionalmente, eu me realizei em o que muita gente queria alcançar em termos de renda, em termos de prestígio de mercado, eu tinha alcançado, mas faltava algo. Então, depois eu fui percebendo que esse prestígio e todo esse conhecimento eu precisava transferir também para a igreja. E daí, fazendo o TCC, eu fui percebendo isso. O Padre Arnaldo também ele revisou meu TCC, ajudou em alguns pontos, né? E eu acabei percebendo que eu podia contribuir de alguma forma. Daí o Dom Jeremias leu meu TCC e ele acabou daí falando que ele ia precisar de mim depois como padre na comunicação na arquidiocese. E ele falou, eu quero que você continue estudando. E eu que já tinha feito tanta graduação, tanta pós-graduação, mestrado, tudo, imaginei que fosse parar um pouco de estudar depois de terminar a teologia, né? Porque já estou com 47 anos, eu falei assim, gente do céu, eu estudo desde quando eu nasci, né? Mas ele falou, não, vai estudar mais um pouco. Eu acabei fazendo daí ano passado uma especialização em rádio, TV e gestão de mídias sociais. E me abriu mais ainda o horizonte, até porque fazia tempo que eu não estudava propriamente o que estava acontecendo no mercado, né? E isso fez com que o bispo me convidasse para assumir a Rádio Alvorada também como diretor-presidente. Eu já tenho uma paróquia bastante grande, que é São Luís Gonzaga, com 4 capelas, uma nova para construir, e agora mais essa tarefa da rádio. Mas durante todo esse tempo eu creio que eu fui assimilando mais essa questão que eu precisava contribuir com conhecimento adquirido, né, com todo o background de todo esse tempo na comunicação em Londrina, transferir isso daí para a igreja, para a evangelização. Eu quero abrir um parêntese aqui para fazer um agradecimento muito especial ao Padre Arnaldo, porque se o Padre Jefferson está aqui, se hoje é um sacerdote e além disso ele pode continuar contribuindo com a comunicação naquilo que ele atua hoje na sua paróquia, na arquidiocese, hoje também através da Rádio Alvorada, aqui da Arquidiocese de Londrina, é porque o Padre Arnaldo foi esse instrumento, foi dócil à voz de Deus e foi esse canal também de Deus na vida do nosso querido Padre Jefferson. Nós vamos fazer este podcast chegar até o Padre Arnaldo, eu tenho a graça de conhecê-lo, nós fazemos parte de um mesmo grupo. E, Padre Arnaldo, muito obrigada, viu? Hoje, olha, este grande fruto que nós temos aqui, não enterrou os dons, está trabalhando com a comunicação e muito mais, tudo isso fruto daquele empurrãozinho que lá atrás o Senhor deu na vida do Padre Jefferson. Padre, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? E eu
trago assim também a questão de que muitas pessoas, depois de um determinado momento, acabam por um momento em suas vidas, por uma razão em suas vidas, mudando de carreira. O senhor fez uma transição por causa de um motivo muito especial. No caso, o senhor não queria viver uma nova profissão. Deus te chamou. Então, o senhor foi dócil, atendeu esse chamado. Mas eu gostaria de saber, porque algumas pessoas passam por este momento também e é impactante, né? Foi muito conflitante. As pessoas ao seu redor, a sua família, assim, isso causou um impacto muito grande, as pessoas se assustaram, por exemplo, nossa, você é um empresário de sucesso, você vai largar tudo para ser um sacerdote. Tiveram esses questionamentos? Como o senhor lidou com isso? Tiveram muitos questionamentos, Ana, porque eu tinha vários clientes, né, além de atuar na Unopar, eu tinha vários clientes na agência, e quando eu ia contar para as pessoas da decisão, né, para os clientes e tudo, as reações eram as mais diversas possíveis, né? Tinha gente que se emocionava, chorava, outras pessoas olhavam assim, falavam, coitado, né, enlouqueceu total. Até hoje, na verdade, eu encontro ex-clientes na rua que eu percebo que eles olham assim e falam, nossa, esse daí realmente não está batendo bem da cabeça. Mas, ao mesmo tempo, outros, assim, com uma acolhida muito grande. Porque, de fato, a vocação, para mim, eu tenho sempre a seguinte imagem. É como você estar na beira de um precipício. E a troca de carreira, muitas vezes, tem essa mesma imagem, né? Você, às vezes, está num porto seguro, está acomodado, está numa zona de conforto, mas você não toma a atitude, né, de fazer essa transição. Então, sempre que eu falo para as pessoas, eu tenho essa imagem muito clara desse precipício, que você, no caso da vocação sacerdotal, isso é muito claro, você não sabe o que vai vir pela frente, porque você enfrenta muitos anos de formação no seminário, então é muita instabilidade, né, durante o processo, porque você tem que querer casar com a igreja e a igreja precisa querer casar com você, né? As duas coisas precisam se combinar, e nem sempre isso acontece, então existem riscos, mas no meu caso, assim, eu vejo que a cada necessidade de tomada de decisão, eu me joguei nesse precipício, sem saber exatamente onde ia dar, onde ia parar, se ia ter paraquedas, se ia ter equipamento de segurança, se ia ter EPI, enfim, todas essas questões. Mas, ao mesmo tempo, sempre com uma força, uma fé, uma confiança em Deus muito grande, que se é da vontade dele, você supera todas essas mudanças, né? Então eu vejo algo como muito sublime, não só para o sacerdócio, mas qualquer pessoa que queira fazer uma transição de carreira. Eu fiz essa transição de carreira com 37 anos, né? E eu costumo dizer que nunca é tarde para nenhuma mudança. Enquanto você está vivo, está respirando, é lógico que algumas mudanças de carreira, elas demandam mais esforços e tudo, mas também vai muito da nossa disposição interna. Eu morei no seminário daí com meninos de 20, 22, 23, é uma cabeça completamente diferente que a minha, que já tinha quase 40 anos, né? Mas como sempre lidei com essas questões de assessoria, de administrativa, de comunicação nas empresas, né? Então você está muito acostumado a lidar com conflitos, né? E a fazer esse tipo de convivência com diferentes pessoas. Então eu acho que isso facilitou também para minha convivência no seminário, e sempre, assim, você acaba sendo um pouco pai, né, deles e tudo, então sempre me dei super bem com o pessoal, e essa transição acredito que foi tranquila. Que bom, eu fiz questão de falar em relação à questão de transição de carreira, porque às vezes a gente cai no risco de viver um comodismo. Tudo bem, se você está trabalhando há 40 anos no mesmo lugar, e se você está feliz, se você está realizando o seu sonho, ok, mas existem pessoas que se escravizam ali no seu comodismo porque não têm coragem de dar um passo a mais, de repente, até para viver um chamado de Deus na sua vida, ou para viver um outro sonho que você tem vontade. Então essa experiência do Padre Jefferson com certeza está contribuindo muito. Aí a gente não sabe
quem está ouvindo, quem está acompanhando, onde este podcast vai chegar, porque é uma comunicação pela internet além fronteiras, então pode ser que você estava precisando aí de ouvir esta palavra para tomar um passo, uma atitude na sua vida. E eu quero convidar você para acompanhar neste momento. Nós preparamos aqui um clipe mostrando algumas fotos, contando um pouco da história do Padre Jefferson, toda a sua trajetória. Você vai acompanhar também algumas fotos da sua ordenação sacerdotal. A gente faz uma pausa, você vai ver também aqui o endereço para você seguir e acompanhar a D3 Comunicação Católica nas redes sociais. E daqui a pouquinho, na volta, o Padre Jefferson vai comentar conosco, compartilhar a sua experiência, de como a sua experiência profissional, a sua carreira administrativa, a sua experiência como marketing, como ele usa tudo isso hoje na administração na paróquia onde ele se encontra, a paróquia São Luís Gonzaga. Quero convidar você, para seguir a D3 Comunicação nas redes sociais. ad3.comunicação, você vai achar lá o nosso Instagram, vai ser uma alegria ter você conosco. Curta, compartilha os nossos conteúdos que são muito úteis para você, para o trabalho que você desempenha na sua comunidade paroquial. E nós estamos conversando com o Padre Jefferson Baceto, um bate-papo muito leve, gostoso, descontraído. E olha, estamos aprendendo bastante com a sua experiência de vida. Aliás, eu quero também aqui fazer mais um parêntese para agradecer toda a nossa equipe que está por trás trabalhando aqui neste podcast. E eu ia até comentar, voltando agora com o Padre Jefferson mesmo, que somos uma equipe, graças a Deus. O Anderson, que é o fundador aqui da D3, deu sugestão de perguntas para essa entrevista. A Fernanda também, inclusive, uma das perguntas, padre, da Fernanda, ela gostaria de saber, que o senhor compartilhasse o que o senhor trouxe da sua experiência com a comunicação para a administração da paróquia. Olha, eu vejo que eu peguei uma paróquia, assim, depois de 15 anos de administração de uma congregação, ela, lógico, muda bastante a questão da espiritualidade para nossa espiritualidade diocesana, mas como enfrentaram a questão da pandemia nos últimos anos e tudo, ela, como muitas paróquias, com bastante dificuldade. Eu herdei uma paróquia com 250 mil em dívidas, e também uma série de outras dificuldades. Então, eu vejo que toda a minha experiência na gestão de empresas, também na comunicação, nos eventos, que eu sempre usei eventos como uma grande ferramenta de comunicação, de marketing. Então, eu tenho visto que tudo isso tem contribuído para que as soluções estão sendo tomadas de forma mais ágil. Aliás, você está vendo a importância de não trabalhar de qualquer maneira a comunicação em todos os sentidos na sua paróquia? Um planejamento estratégico de marketing e comunicação está sendo essencial para que o padre
trace planos e metas para que essa comunidade saia de sua dívida. Então, fica mais essa dica aí para você até buscar mais conhecimento em relação à estratégia, marketing, tudo aquilo que você pode somar ao seu conhecimento para melhorar ainda mais a comunicação e também a administração na sua comunidade, né, Padre Jefferson? Sempre o intuito principal é a evangelização, é levar o nome de Jesus Cristo à frente, é levar essa boa nova. Mas para levar essa boa notícia, essa boa nova, é fundamental que você utilize dos recursos do mercado, dos recursos da ciência. Então, nada fica separado, né? Você pode vincular de uma forma, lógico, ética, de uma forma correta. Então, é uma questão assim, você precisa ser audacioso, nós não podemos ter medo de ousar. Eles costumam dizer lá na paróquia, esse padre é meio louco, realmente, mas nós não podemos ficar parados na mesmice. Então, é necessário você ousar. Às vezes, no caminho do planejamento, você precisa corrigir a rota. Isso é natural, né? Nem sempre o que você pretende fazer dá certo 100%, mas no caminho é importante você ter humildade, disposição de corrigir a rota, mas é importante o planejamento, saber onde você quer chegar, porque em qualquer coisa, na administração e na comunicação também, se você não sabe onde quer chegar, você pode chegar em qualquer lugar que não seja o lugar adequado, não é? Sim. Padre, falando sobre a questão da evangelização nas redes sociais, o senhor disse que fez um TCC sobre isso e que a gente percebe muitas vezes é que alguns padres, eles acabam ficando com medo. Será que a gente tem que investir, tem que ter um trabalho além da PASCOM, que faz o trabalho voluntário? Às vezes tem dificuldade assim para investir num trabalho para as redes sociais, para um site, porque tem medo de não ter um investimento, de repente não alcançar ali a evangelização, como a evangelização pessoalmente, no tua ali na comunidade. Mas eu gostaria que o senhor falasse dessa importância da comunicação feita através das redes sociais, de sites, para as paróquias, para as comunidades, né? Eu acredito ser louvável assim, o trabalho da PASCOM, que são voluntários incansáveis, né, nessa messe, nessa grande missão. Mas a comunicação, assim como várias outras partes da igreja, eu vejo que sempre Deus ele merece o melhor. Nós não podemos ficar com o resto, né? Então, nessa questão da igreja, muitas coisas ficaram assim relegadas aos voluntários que deixam a sua última hora para poder se entregar a um trabalho da igreja. E eu vejo que a comunicação ela não pode ficar relegada a essa última hora, porque ele é um serviço essencial. Já dizia o nosso famoso comunicador tão antigo Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, não é? Então, não tem como você não ter gente preparada, gente da área, por isso que é importante uma agência como a D3 que possa fazer um trabalho consolidado, um trabalho de planejamento, um trabalho de layout que, lógico, nada contra quem não tenha condições de fazer algo mais elaborado. Eu entendo as situações das paróquias e tudo, mas se você fizer algo mais assertivo, né, com um layout correto, você vai atingir muito mais gente. Então, a evangelização nas redes sociais, que foi propriamente o que eu estudei aí nos últimos tempos, o que eu cheguei à conclusão, que é algo que nós não podemos ficar fora. Inclusive, o conceito que eu estudei por último, que é o mais atual aí, nós não temos mais o conceito de online somente, né? Nós temos o conceito de on-life, e esse conceito muda completamente os paradigmas do que nós vamos enfrentar pela frente. Essa geração nova, aí de adolescentes, de jovens, eles não fazem mais essa divisão entre o mundo real e o mundo virtual. E com isso, ao mesmo tempo que eles estão aqui no mundo físico, eles já estão no mundo virtual. Para eles não há uma separação, que é muito difícil para nós que nascemos analógicos. Você é mais nova ainda, Ana, mas eu nasci no mundo
analógico. Então, para nós é um pouquinho mais difícil compreender o que essa geração está passando, porque você pega hoje um bebê, ele já está com o tablet na mão e ele intuitivamente ele já vai fazendo essa conexão. Então, nós não temos mais como fugir dessa questão. Os padres, as paróquias precisam enfrentar. É um novo paradigma, é algo difícil. O que eu discuti bastante no meu TCC, lógico, os sacramentos, eles são sempre presenciais. Não é? Nós vivemos aí durante a pandemia a questão das missas online, e eu, por exemplo, na minha paróquia não faço mais transmissão de missa, porque nós temos hoje grandes veículos, né, grandes veículos de católicos que fazem bem esse trabalho. Então, se você... Eu sempre tenho... Isso é uma coisa muito particular. Isso, às vezes, quem trabalha comigo sofre um pouquinho, porque eu tenho... Ou nós fazemos o melhor, ou é melhor nós não fazermos. Né? Então, para você fazer uma transmissão, é melhor que você faça bem feito ou não faça. Então, já tem grandes veículos fazendo. Agora, os sacramentos sempre são presenciais. Então, isso não é possível. Agora, levar Jesus, levar o nome de Jesus à frente, evangelizar. O Papa Francisco tem nos dito que nós precisamos catolizar os próprios católicos hoje, porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma fase que muitos não sabem o básico da doutrina católica, os próprios católicos. Antes se falava muito, né, padre, o senhor comentou do Papa Francisco, se falava muito sobre a questão da importância de evangelizar os não batizados. Agora, os desafios de evangelizar os próprios batizados, mas que se afastaram, foram deixando ao longo do tempo a frequência, né, da paróquia, as comunidades, enfim, de participar dos movimentos e se engajar também. Então, esse desafio de evangelizar os próprios batizados. Sim. É um grande desafio pós-pandemia, né? Nós estamos vivendo isso. Graças a Deus, eu vejo já uma movimentação na paróquia que eu estou de um retorno, né, das pessoas, cada vez as missas mais cheias e tudo. Mas houve uma ferida, houve também uma acomodação das pessoas. Quer queira, quer não, você ficar em casa assistindo a missa de pijama, tomando café, acomodou muita gente, não é? Você assiste deitado, sentado, e isso dificultou bastante com que as pessoas retomassem algumas atividades da igreja. Então, é um desafio nós atrairmos novamente essas pessoas, e a comunicação é essencial. É uma ferramenta essencial para que nós possamos, de novo, chamar essas pessoas para dentro da igreja, porque o Espírito Santo, ele age em comunidade, ele age presencialmente, mas hoje nós temos comunidades virtuais que são realidades dentro desse mundo global que é a internet. Então, nós não temos como não estar ali, porque você vai primeiro fazer talvez o primeiro anúncio ali na internet, ou você vai catolizar esses que estão ali, né, que já são católicos, mas precisam reaquecer o seu coração de novo, e fazer com que daí sim eles venham para os sacramentos, venham para a convivência nas comunidades. Mas muitos você não vai conseguir ter acesso a essas pessoas, principalmente os adolescentes e jovens, se você não estiver com eles nesse mundo virtual, nesse mundo das redes sociais, que é algo consolidado e não tem volta. Padre, eu estava pensando enquanto o senhor falava, primeiro lembrei de quando o senhor disse da sua experiência nos seminários já com aqueles meninos, aqueles rapazes bem mais novos, o senhor um pouco mais, digamos assim, experientes. Eu fiquei pensando, nossa, se esses meninos do seminário, eles se abriram, eles puderam aprender muito com o senhor, e o senhor também através desse sangue novo. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque hoje a gente percebe que às vezes nas comunidades tem pessoas que estão trabalhando ali num determinado movimento, como a gente está falando de comunicação, né? Vamos dar o exemplo da comunicação. Sei lá, 20, 30 anos, 10 anos, 15 anos, e às vezes tem dificuldade de acolher esses mais jovenzinhos, adolescentes que chegam e que podem contribuir muito também com a questão da tecnologia. Então, o que o senhor diz para essas pessoas que estão há mais tempo trabalhando nas comunidades, em outros movimentos também, e que têm um pouco dessa dificuldade de se abrir para aprender com mais novos?
Eu tenho dito bastante na minha paróquia que nós não podemos ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu falo para mim, primeiro, eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou falando, né? E falo para todos. Nós não podemos nos acomodar e falar, eu só sempre fiz assim, né? Talvez seja algo que eu trago do mercado empresarial, que é uma das coisas que eu aprendi muito cedo. Se você quer ter resultado diferente, não dá para fazer a mesma coisa. Então é uma loucura você achar que vai ter amanhã um resultado diferente se você não fez nada de diferente. Então, muitas vezes é difícil. Por exemplo, tem gente que você pega lá que está 20 anos na mesma função, na mesma pastoral, e você fala, bem, mas dá para a gente fazer de outro jeito. Existe uma resistência, eu sei que nós temos que ter paciência, mas é insanidade total você achar que vai ter algum resultado diferente fazendo a mesma coisa. Lógico, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas o Espírito Santo é novo todos os dias. Então nós não podemos engessar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu vejo que ele atua fortemente. Jesus foi o maior comunicador que já existiu. O Espírito Santo continua agindo em nós para que nós possamos ter formas diferentes de comunicar. Então, se você se abre a esse espírito, com certeza ele vai te dar maneiras diferentes de criar uma comunicação, né, nova, um veículo novo, um canal diferente para atingir as pessoas, como aqui esse podcast, né? Tantas coisas. Então, nós não podemos ficar parados ou sempre satisfeitos já com o que nós alcançamos. Eu, pelo menos, isso é muito da minha personalidade, né? Nós precisamos ser sempre insatisfeitos para que a gente possa sempre inovar, criar, clamar muito o Espírito Santo, porque ele é que pode, de fato, nos ajudar a nos inspirar os melhores meios de comunicar. São tantas mudanças, são tantas vertentes, tantas opções de redes sociais que às vezes nós nos perdemos. Para que caminho eu vou? Porque não dá para você fazer tudo, né? Existe uma questão de recurso humano, material, financeiro, é lógico, né? Tudo existe um investimento para isso. Então, nós precisamos unir mesmo. A comunicação, ela precisa estar muito unida à questão da espiritualidade, para que a gente possa discernir qual o meio, qual o caminho. Às vezes, para a sua paróquia, é um caminho que você vai seguir. Para outra paróquia, é outro caminho. Mas o importante é estar aberto, querer fazer algo novo, não se fechar, mesmo que eu vejo assim, já fiz estágio, né, durante o seminário com diversos padres, uns têm mais facilidade, outros menos facilidade, isso é natural, assim como eu vou ter mais facilidade em algumas áreas e outras não, isso é uma coisa natural, mas o importante é a pessoa não se fechar. Por mais que ela não entenda ou não tenha facilidade na comunicação, é importante ela deixar que o Espírito Santo flua através dos seus agentes de pastoral e através também de um bom assessoramento de uma agência, porque com isso, se você tem gente... Por exemplo, eu não sou médico, então eu não vou lá receitar uma coisa que eu não vou entender. Então, eu sempre costumo dizer, cada macaco no seu galho. E a igreja precisa aprender com isso, que os serviços, alguns serviços, precisam ser contratados. Você não pode trabalhar só de forma voluntária. Alguns serviços precisam ser feitos por profissionais que vivem disso, que dependem disso. Então, é necessário remunerar esses profissionais para que você tenha um bom serviço na sua paróquia, enfim, na sua comunicação. Muito bem. Padre, o senhor falou de Jesus como grande comunicador, falou da importância do Espírito Santo, que traz sobre nós a graça da inovação, da criatividade. Não tem como não lembrar também de São Paulo Apóstolo, outro grande comunicador, e assim por diante. A gente pode ir trazendo mais para perto de nós comunicadores do nosso dia a dia, do nosso tempo, que nós admiramos. Por exemplo, você que
acompanha e gosta do trabalho da D3 Comunicação Católica. Vai se aprofundando, vai estudando. Eu vou destacar aqui mais o exemplo de São Paulo Apóstolo, que à sua época usava as ferramentas que ele tinha. Fica imaginando Paulo Apóstolo entre nós, neste momento, neste século que nós estamos vivendo, a revolução que ele não faria através da evangelização nas redes sociais, né, padre? O São João Paulo II, depois o próprio Papa Bento XVI, também agora o Papa Francisco, eles retomam muitas vezes. Primeiro foi São João Paulo II, né? Ele retomou a questão de Paulo, que eu usei até no meu TCC, que ele pregou naquele Areópago, lá em Atenas, né, na Grécia, que eu já tive a graça de estar lá, e é muito emocionante você ver que ali ele falava para pagãos, né, ele falava para os gentios, os desconhecidos, que não conheciam a fé, ali para um Deus desconhecido. E Paulo ali vai fazer o seu primeiro trabalho inicial de evangelização, né? E depois o Papa Francisco diz que hoje, o próprio São João Paulo II já dizia, né, e vários papas foram assim, confirmando isso, que hoje o aerópico é digital, né, é a internet. Então nós não podemos, se os próprios papas estão nos indicando isso, né, nós não podemos deixar de lado essa realidade que é a evangelização nas redes sociais, na internet, nesse novo aerópago que Paulo, ali naquele tempo, ele teve uma limitação de física, de tempo, de espaço nas suas viagens, né? Ele pregava, eu costumo dizer que provavelmente ele não tenha sido um excelente orador, pregador. Muitas vezes essa não é o ponto essencial, mas com certeza foi cheio do Espírito Santo. Por isso essa importância, né, de também nós hoje, se nós vamos partir para o aerópago digital, esse novo meio de comunicação, de evangelização, nós não podemos separar o Espírito Santo disso, a espiritualidade disso. Nós precisamos caminhar juntos, para não ser uma mera ferramenta, algo técnico somente, né? Nós precisamos entender que o objetivo principal da igreja como um todo é anunciar Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Sempre a igreja é de Cristo e o objetivo é anunciar Jesus Cristo. E para isso nós vamos nos usar todas essas ferramentas que existem, né, o que tem de mais moderno, para que a gente possa anunciar Jesus Cristo com o que há hoje no mercado, o que há disponível, desde que seja de forma ética. Eu fiz agora, inclusive com o Padre Arnaldo, um congresso ano passado lá no Rio de Janeiro, e o tema principal foi o metaverso, né? E é bastante impactante essa realidade do metaverso. São muitos universos, né? Muitos metaversos. E é algo que nós precisamos começar a pensar. É uma nova realidade que as empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, os investimentos já são de milhões de dólares, com muitos metaversos já estabelecidos. Então, todas essas coisas, num primeiro momento, nos assustam. É bem verdade, mas nós não podemos deixar de estudar, de acompanhar e, na medida do possível, estar lá de uma forma que acompanhe a doutrina da igreja, que não fira os sacramentos, porque, como eu disse, né, os sacramentos eles precisam ser presenciais, mas você precisa estar lá para informar aquela pessoa que muitas vezes você não vai ter contato com ela de outra forma. É a forma que você vai encontrar de buscar essa pessoa, às vezes é nessas novas plataformas. E quem não se atualiza corre o risco de ir ficando para trás. Por isso a importância não somente dos membros engajados, dos jovens, dos adultos que estão inseridos neste trabalho em suas comunidades, mas também os próprios sacerdotes, como o Padre Jefferson está dando aqui o seu exemplo. Mesmo que ele falou, nem todos
tem o mesmo dom, a mesma facilidade de oratória, mas se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te capacitando, vai dando passo, a prática vai levando à perfeição e você vai usando disso também para melhorar a comunicação e atingir muito mais, ter uma evangelização muito mais eficaz. Então, repetindo, a importância desta atualização, até mesmo, sacerdote, para você conversar com os membros aí da sua comunidade que atuam nesta área. Se a gente não entende o mínimo, não lê um pouco sobre o assunto, a gente vai ficando para trás. Por isso, essa importância. Padre, eu estava me lembrando aqui também que antes, né, da sua ordenação, o senhor se ordenou sacerdote no dia 11 de fevereiro, dia 12 celebrou a sua primeira missa, depois dia 26 do mesmo mês assumiu a paróquia São Luís Gonzaga. Mas antes o senhor atuou também, trabalhou bastante tempo na parte da comunicação na paróquia Santana, né? Sim, a convite do padre Manuel Joaquim, no início, em 2000, logo que já, um pouquinho antes de iniciar os trabalhos no seminário, naquele ano, é que eu morei primeiro numa nova comunidade em Sorocaba, depois que eu vim para o seminário da Arquidiocese de Londrina. E logo que voltei dessa comunidade, que eu fiz o primeiro ano de filosofia lá, o padre Manuel me convidou para auxiliá-lo na Paróquia Santana, na comunicação. Nós fizemos o lançamento do projeto Envia, que acontece até hoje, que é para a construção da nova sede, do novo templo lá, né, do novo centro catequético pastoral. Então eu fiz a minha experiência já de lançamento daquele projeto, né, e também nós ampliamos, era um jornal, passou a ser uma revista maior, e também foi ampliando a questão das redes sociais. Então eu fiquei praticamente o tempo de um pároco lá, né? Fiquei 6 anos na Paróquia Santana na comunicação e foi bastante gratificante, porque você vai aprendendo também, né, que uma paróquia é uma situação um pouquinho diferente do que é uma empresa. Muitas vezes você vai trabalhar com a PASCOM, com pessoas voluntárias, extremamente dedicadas, engajadas, mas que têm outras tarefas, né? Então, por isso da importância de você também ter profissionais remunerados que possam fazer um trabalho profissionalizado, que você consiga apresentar algo para que tenha efetividade para o público, né? Então, lá eu fiquei durante 6 anos também. Nós fizemos lá o lançamento do app, a D3 também lançou o app, nós fizemos... O Espírito Santo vai nos dando muitas ideias, né? Na época nós gravamos um terço meditado, então todas as pastorais foram e gravaram, cada uma dezena do terço, outro gravava a Salve Rainha, enfim, nós compusemos todo um terço meditado, envolvendo todas as comunidades, as pastorais, e colocamos esse terço meditado à disposição da comunidade através do app. E é interessante que às vezes eu recebo feedback de umas pessoas que falam: padre, quando eu estou com saudade de ouvir o senhor, eu ouço lá o terço, porque eu falo um pedacinho do terço, né? Então, são coisas gratificantes que você vai utilizando do que há disponível de ferramentas, né, para que seja feito de um modo diferente, que não o tradicional, né? Então, também a revista, lá nós transformamos ela para uma realidade mais virtual, então tem vídeos também, a revista tem a parte impressa e a parte online, com possibilidade de você ver mais fotos, mais vídeos, enfim, são ferramentas, são recursos que nós vamos utilizando para aprimorar a questão da comunicação. Eu gostaria também que o senhor compartilhasse aqui as suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, porque eu imagino que quem esteja acompanhando essa entrevista agora, eu até pensei, viu, padre? De repente um sacerdote, de repente alguma comunidade, fala: nossa, esse padre é muito bom mesmo em comunicação, hein? Olha a sua formação, olha a sua experiência. Estou pensando até em trazer o padre Jefferson para dar uma palestra aqui na minha comunidade. Não sei se o senhor teria essa abertura, não quero também comprometer assim o senhor, mas as pessoas podem querer conhecer mais o seu trabalho, então que o senhor falasse também um pouquinho sobre as suas redes sociais. Meu Instagram é Padre Jeff Londrina, o meu Facebook é Padre Jefferson Baceto,
E o que eu estou dando conta minimamente de abastecer no momento é isso. Então, realmente, eu não sei se eu teria condições de assumir mais compromissos, mas enfim, assim, eu sou um apaixonado pela comunicação e descobri ao longo do tempo que eu tinha esse compromisso e tenho esse compromisso, né? Esse compromisso com Deus, de tudo que Ele me deu e assim toda a minha cabeça não para um minuto, assim, sabe? Porque são muitas coisas que vão vindo, o Espírito Santo, ele trabalha ativamente, então são muitas ideias, muitas coisas que eu não consigo, talvez, dar conta de implementar nem metade, né? Mas, enfim, o importante, eu vejo, que é sempre nós estarmos abertos, né? Abertos ao novo, abertos às mudanças, para que você possa, sendo dócil mesmo ao Espírito Santo, ele vai fazendo a obra, porque toda a obra é dele, né? A obra é de Deus. Nós temos que emprestar os nossos olhos, emprestar a nossa boca, emprestar os nossos braços, emprestar a nossa cabeça para criar, mas a obra é toda dele. E eu costumo dizer assim, por mais que tenha momentos que eu fico assim um pouco aflito, ansioso com o excesso de atividades, porque realmente a agenda está cada vez mais puxada, mas ao mesmo tempo vem uma tranquilidade de saber que essa obra é dele e o que ele quiser fazer, o que Deus quiser fazer, ele vai fazer, porque 10 minutos para nós pode ser pouco tempo, para ele pode ser uma eternidade, e ele comunica a milhões de pessoas nesses 10 minutos, né? E talvez, se bem usada, a internet com certeza é esse veículo que comunica o nome dele e a palavra dele e a verdade que é ele próprio a milhões de pessoas. Muito bem, Padre Jefferson, olha, você percebeu que a agenda do padre está assim, bem cheia, bem lotada, ele está fazendo tudo que ele pode. Se eu fosse você, eu salvaria este podcast e assistiria várias outras vezes, porque para mim, de verdade, foi uma grande aula de comunicação, de evangelização, da evangelização também nas redes sociais, dessa questão da evangelização no pós-pandemia, destes desafios para evangelizar aqueles que já são batizados, mas o que dificultou muito aí por conta da comodidade durante a pandemia. Então, olha, de fato foi uma grande aula. Nós só temos que agradecer ao Padre Jefferson Basseto, porque ele tirou um tempinho da sua agenda, veio para estar conosco neste podcast. Então, em nome do Anderson, da Fernanda, de toda a nossa equipe, eu quero agradecer. Agradecer de todo o coração ao Padre Jefferson por essa disponibilidade. Padre, humildemente, nas minhas orações, eu quero pedir assim, que o Espírito Santo continue sendo esse amigo tão íntimo do Senhor, te fortalecendo, te capacitando em tudo aquilo que Deus vai te confiando, e que a sua missão, a sua vocação, todo o trabalho que Deus te confiar seja sempre muito fecundo e produza muitos frutos, e que o Senhor continue também, através do seu ministério sacerdotal, gerando também e despertando esse interesse na vida de que muitos jovens tenham esse desejo de buscar e de se aprofundar para fazer uma boa comunicação, porque Deus, Ele merece o melhor. Muito obrigada, Padre Jefferson. Eu agradeço, Ana, agradeço também à D3, ao Anderson, à Fernanda, a toda a equipe pelo convite. É sempre uma alegria compartilhar um pouco do que a gente sabe, e a gente também todo dia está aprendendo, desde que a gente esteja aberto ao Espírito Santo. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Posso pedir, Padre, para o senhor dar uma bênção para quem está assistindo nesse momento o nosso podcast? Claro. Por intercessão de Nossa Senhora da Comunicação e o Beato Carlo Acutis, Deus os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Espero que você tenha gostado deste bate-papo com o Padre Jefferson Basseto, e mais uma vez faço convite para você seguir, acompanhar o trabalho da D3 Comunicação Católica nas redes sociais. ad3.comunicação você vai achar lá no seu Instagram, e o site ad3com.com.br, ad3com.com.br. Que Deus abençoe, até o nosso próximo episódio. E faço um convite para você acompanhar os episódios anteriores aqui no nosso canal no YouTube. Tudo de bom, fique com Deus!